Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. A cada edição você vai acompanhar os Hot Topics que permeiam a atuação do reumatologista em sua prática diária. Neste episódio, nós vamos continuar a discussão sobre a doença relacionada à IgG4, focando em biomarcadores, em avaliação do diagnóstico e no tratamento da doença. Eu sou Alexandre Wagner, reumatologista da Unifesp, diretor científico da Sociedade Paulista de Reumatologia, e irei conduzir a conversa hoje. Para falar sobre a doença relacionada à IgG4, tenho a honra de continuar conversando com os 3 amigos, o Dr. Leandro Prado, que é reumatologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Agradeço a sua participação, Leandro. Um grande prazer tê-lo aqui conosco. Eu é que agradeço, Alexandre. Olá a todos. Estamos aqui novamente para falar mais um pouquinho sobre doença relacionada à IgG4, esse tema que me é tão caro e é tão interessante para nós, reumatologistas, clínicos, e tão importante para os pacientes, como a gente já comentou no episódio passado. E acho que agora a gente vai falar um pouco sobre a cereja do bolo, né? Como tratar esse paciente, como conduzir esse paciente e as novas perspectivas aí em termos de biomarcadores e de tratamento para esses casos tão complexos, como a gente já viu no episódio passado. Também vamos conversar com o Dr. Frederico Gugel Pinheiro, que é reumatologista, assessor médico do Laboratório Fleury e pós-graduando da disciplina de reumatologia da Unifesp. Sua tese, seu trabalho é voltado ao estudo da imunologia na doença relacionada à IgG4. Muito obrigado por continuar conosco nesse 2º episódio. Eu é que agradeço, Alexandre. Novamente é uma imensa satisfação conversar com amigos, né? E ainda mais sobre um tema que a gente tem tanto interesse e prazer em conversar. Então, hoje, falando um pouco mais, já mergulhando um pouco mais sobre o segmento, sobre como investigar se há mais de um órgão e também falar um pouco mais sobre o tratamento. Acho que vai ser uma conversa super aprazível. E para completar nosso time de especialistas, temos a doutora Flávia Zack, patologista do Laboratório Fleury, que tem a sua especialidade de hematopatologia e experiência em diagnosticar doença relacionada à IgG4. Flávia, é muito bom tê-la aqui conosco, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alexandre, novamente pelo convite. E agradeço poder estar aqui dividindo esse espaço com esses colegas e agora amigos, né, e falar sobre um assunto tão interessante e tão rico e onde a gente aprende muito, com certeza. Então, muito obrigada novamente e vamos lá para a segunda parte. Podemos já iniciar essa segunda parte fazendo a primeira pergunta à doutora Flávia, que é relacionada à amostra da patologia que chega para a sua análise. A qualidade dessa amostra tem impacto na sua facilidade ou dificuldade para realizar o diagnóstico, por exemplo, que seja uma peça cirúrgica ou punção aspirativa? Com certeza, Alexandre. O tipo de amostra impacta diretamente e não só nesse contexto da doença relacionada ao IgG4. Então, preferencialmente, obviamente, o patologista sempre vai dizer que prefere uma amostra excisional. A gente sabe que, às vezes, o paciente não tem uma condição clínica que permita ou é um órgão profundo, então é necessário que seja uma amostra guiada por radiologia intervencionista e seja uma biópsia de agulha, a gente, obviamente, entende, né? E a gente se esforça para que esse material, que a gente tire todas as informações possíveis desse tipo de material. Mas a preferência mesmo é para uma biópsia excisional. Agora, quanto à punção aspirativa, eu acredito que o papel dela ainda venha mais para trás. Seria, eventualmente, para a gente excluir um possível diagnóstico diferencial que seja facilmente diagnosticável por esse método. Então, se a gente estiver pensando numa possibilidade de uma neoplasia metastática, enfim, como diagnóstico diferencial, eu acho que a punção aspirativa ela tem o seu papel, sim. Mas para o diagnóstico da doença relacionada ao IgG4,
os critérios, eles incluem a avaliação do estroma. E isso, na punção aspirativa, acaba ficando muito complicado. E em relação à amostra e avaliação do patologista, eu acho muito importante que o patologista, tendo a informação clínica adequada, né, porque às vezes essa informação não chega até nós. Então, a gente tendo essa informação, essa suspeita clínica, né, informada no pedido médico, a gente consegue fornecer para vocês um laudo mais padronizado, onde a gente pontua exatamente esses critérios que para vocês são importantes e que servem como um score diagnóstico, e a gente consegue, então, uniformizar os laudos e manter uma conversa, uma interação muito importante entre nós, mesmo que baseada no laudo, né? Independente da gente ligar um para o outro aí e conversar a respeito do caso. E, então, o patologista tem que estar apto a reconhecer, né, essas características histológicas que a gente já comentou no episódio anterior e a fazer essa comunicação adequada com o clínico, né, na base de um laudo padronizado. Eu acho que para vocês também é essencial, né, que a gente consiga transmitir essa informação aí com os dados que importam, né, realmente importam para vocês. Considero também de grande importância, assim, disso tudo que a Flávia vinha comentando, é assim, que realmente essa questão da uniformização do laudo, né, eu acho que é algo de extremo valor, porque a gente conseguir visualizar e observar que é essa descrição o padrão é linfoplasmocitário com a flebite obliterante, a fibrose historiforme, a questão da avaliação no amplo aumento, né? Então tem mais de 10 células no amplo aumento na imunohistoquímica, e a questão da razão IgG4 sobre IgG acima de 40%, isso tudo também facilitaria muito, porque não é algo que no dia a dia a gente tem recebido tanto. E ressaltar também que é importante lembrar que a gente nem sempre uma biópsia negativa quer dizer que não seja a doença, né? Na realidade, a gente tem que ver a questão em que época da doença em si foi biopsiado, se tem só fibrose, que a gente pode estar pegando um momento mais tardio, ou se a amostra não foi realmente satisfatória, a gente teria pouco tecido representativo do todo. Então, acho que são valores que a gente tem que sempre lembrar quando faz essa análise. Eu acho super importante isso que vocês falaram, e eu só fico pensando mesmo a importância que leva, né, a gente a tomar tantas decisões na hora de fazer o diagnóstico do paciente. A gente tem que levar em conta o local que a gente, teoricamente, vai fazer uma biópsia, qual tipo de biópsia vai fazer, porque isso pode não ser um material suficiente para o patologista, né? Também, ao mesmo tempo, pesar o risco-benefício para o paciente, se esse paciente, que muitas vezes é mais idoso, tem alguma comorbidade, tem alguma limitação, que isso pode ser um risco-benefício para esse paciente, o quanto isso, às vezes, pode atrasar o diagnóstico e o tratamento correto. Então, realmente não é uma escolha fácil, muitas vezes, que a gente fica para ser feita, né, nesses casos. Muito bom. É fundamental esse conhecimento do reumatologista, porque a fonte do diagnóstico ou a decisão sobre a necessidade de realizar um outro procedimento para, de fato, confirmar o diagnóstico, fazer um diagnóstico diferencial, parte muito do conhecimento que o reumatologista tem sobre a contribuição que a patologia pode dar para o diagnóstico da doença relacionada a IgG4. E agora, dando continuidade, né, ao nosso ReumaCast, biomarcadores. Nós, reumatologistas, amamos biomarcadores, e a literatura nos traz algumas notícias, né, não só da importância do nível sérico da IgG4, né, como subclasse da IgG, mas também dos plasmablastos recém-formados e do sistema complemento. Então eu passo a bola para o Fred, para ele discorrer a experiência da literatura sobre o uso de tais biomarcadores no manejo do paciente com doença relacionada a IgG4. O biomarcador na doença relacionada a IgG4, a gente olhar bem, ele foi essencial no início, né? E era considerado fundamental que houvesse a elevação da IgG4 sérica no início. Mas hoje a gente sabe, existem séries que mais de 50% de quadros fechados por meio de anatomopatológico e junção com
com a clínica e com a parte radiológica, que fechou para doença relacionada à IgG4, e a IgG4 sérica é normal, assim como foi falado pelo Leandro, por exemplo, no acometimento retroperitoneal. Então, é uma coisa que a gente deve lembrar que é importante, é um quadradinho, seria uma pecinha a mais no quebra-cabeça, mas que a gente sabe que ela não é o fator que vai determinar o diagnóstico. Então, assim, ela tem uma especificidade, a IgG4 sérica, em torno de 60%, mas o valor preditivo dela positivo é de 34%. Então, é um valor preditivo positivo baixo e que, assim, lógico, se tiver níveis muito elevados, isso favorece muito mais o diagnóstico. Mas a gente tem que lembrar que outras doenças diversas, desde assim, pneumonia pode aumentar, artrite reumatoide pode aumentar. Então, são várias a listagem de doenças que pode ter a elevação da IgG4 sérica, sem falar naquelas que por si só já pode ter aumento da IgG4 também. Por exemplo, no contexto de uma glomerulopatia membranosa, pode elevar. No contexto da antifosfolipase A2, que seria um tipo também de IgG4, o pênfigo vulgar foliáceo, o pemfigoide. Mas, assim, se a gente for trazer para doença relacionada a IgG4, quanto mais alto, mais teria uma especificidade. Tem alguns que citam uma especificidade de 99%, quando você tem elevações bem, assim 2, 3 vezes o limite superior, mas isso também tem que ser levado com cuidado, né? E outros dizem já em relação, por exemplo, àquela relação IgG4 sobre IgG sérica acima de 8%, tá? Seria algo que também ajudaria. Porque, assim, se a gente for lembrar, ela em torno de 5%, quando você junta todas as IgGs, 1, 2, 3, 4, ela representaria 5%. Acima de 8%, que é justamente essa relação, já traz também uma maior especificidade. Mas a gente tem um outro estudo, por exemplo, também do Terumo Kamisawa de 2009, no Gut, que ele pegou pacientes com pancreatite autoimune, 182 casos, lá no Japão, multicêntrico, e ele mostrava o seguinte, que pacientes com elevação, que assim, a gente pode pensar, não, seria um bom marcador a gente acompanhar a IgG4. Geralmente, quem tinha alto, ele fazia o tratamento e em torno de 63% desses pacientes, desses 182, não voltaram ao patamar da normalidade, permaneceram elevados. Pegou também e foi olhar o seguinte, quem só tinha IgG4 sérica elevada, quantos por cento, porque esse eu pensaria, não, esse vai recidivar muito mais, que é o tempo todo elevado, e na realidade 30% recidivava, desse que tinha persistência de IgG4 sérica elevada. E quando você pensa assim, não, aquele que tinha só IgG4 normal, esse não vai recidivar, provavelmente. Na realidade, 10% recidivava. Então, é um marcador que não é dos melhores, mas é uma peça no quebra-cabeça que ajuda, né? Outra coisa é em relação ao plasmablasto, né? Que o plasmablasto em sangue periférico foi visto que tem vários estudos também mostrando que a marcação, geralmente, a gente faz a imunofenotipagem, teria o quê? Seria CD20 negativo, então ele é um intermediário antes de chegar no plasmócito. Então ele perdeu o CD20, o CD19 é low, né, é diminuído, o CD27 alto e o CD38 também alto. Ele pode estar elevado na doença relacionada a IgG4, mas ele pode estar alterado também em outros casos. Ele pode estar em processos infecciosos, então você tenha qualquer estímulo para essa migração até o plasmócito, você pode ter transitoriamente elevação também do plasmablasto. Então, assim, geralmente é citado que após uma exposição a antígeno infeccioso, o plasmablasto pode estar aumentado e circulando durante 2 semanas. Então, você pode ter em contextos de infiltração em doenças primárias relacionadas às células B e reações infusionais. Então, mas para a gente é interessante também o plasmablasto porque depois da terapia com corticoide ou com rituximab, eles tendem a cair rapidamente, em torno de 2 a 4 semanas. Por quê? Porque geralmente esses plasmablastos são de vida curta, entendeu? Porque se você for pensar no rituximab, que é um anti-CD20, porque se ele é CD20, esse plasmablasto CD20 negativo, por que ele desapareceria num contexto de tratamento com rituximab, que é um anti-CD20? Na realidade, é porque é um plasmablasto de vida curta.
entendeu? Então, você perderia, ele morreria mais cedo, digamos assim, né? Então, assim, seria uma marcação interessante, entendeu? Seria importante a gente ver. E outra coisa, é uma nuance até que sempre o Sandro comenta, que a gente tem que ter um certo cuidado, se a gente pede, dá pra gente pedir para ver plasmablasto em sangue periférico, o Fleury faz tudo, mas assim, a gente tem que ter uma noção de quando for analisar o resultado, no resultado lá, ele chega até 10.000, o plasmablasto. Então, se você for analisar, colocar no artigo mesmo do Zachary Wallace, esse valor está bem elevado e esse seria o valor de normalidade ainda. Então, na realidade, é importante juntar tudo, ver o plasmablasto, que realmente, se ele está alto, pode ser mais uma pedrinha no quebra-cabeça e ele pode estar associado a uma doença quando esteja em atividade, e ele vai ajudar. Em relação ao que o senhor tinha comentado, que era do complemento também, a gente tem uma situação interessante aqui, uma peculiaridade que o sistema complemento, ele não, se você olhar a IgG4, ela não ativa complemento. Ela se liga ao antígeno, no fragmento antígeno binding, e não perpetua o processo inflamatório. Por isso, fisiologicamente, ela seria muito mais anti-inflamatória do que pró-inflamatória. E aí a gente se pergunta, por que pacientes que tenham principalmente o acometimento renal consomem complemento, né? Então, aqui fica a lembrança. Quando houver envolvimento renal, a gente geralmente, nos nossos pacientes, a gente sempre pede a dosagem do complemento. Então, seria por que motivo se a IgG4 não ativa complemento? É porque você tem aumento de IgG4 em maior predominância, mas aumenta também as outras. Aumenta a 3 e a 1, que são as que, dentre as IgGs, mais ativam o complemento. Então, lógico, lembrando que quem melhor ativa o complemento entre as imunoglobulinas seria a IgM. Mas a gente tem que lembrar que 3 e 1 ativa bem, e a IgG4 não ativa complemento, e geralmente se liga ao receptor FC gama R2B, que é muito mais anti-inflamatório também. Então, a gente tem que lembrar, e assim, o biomarcador ideal a gente ainda não tem. O que a gente tem são coisas que vão um pouco melhor. Então, plasmablasto seria algo interessante e possível? Sim. Seria algo interessante e possível, porque mesmo em pacientes que, assim, depois eles decaem após a terapia, mesmo naqueles que tinham a IgG4 sérica normal, eles costumam estar aumentados. Então, são coisas que podem ajudar no conjunto geral e no acompanhamento, olhar o paciente contra ele mesmo, né? Então, assim, plasmablasto vendo no follow-up, né? Então, é importante ter essa ideia também. Perfeito, e é muito importante esse alerta, porque os biomarcadores eles podem até auxiliar, mas a avaliação clínica, o contexto das manifestações clínicas do paciente, os achados anatomopatológicos, esses são soberanos. Os biomarcadores eles carecem de especificidade, né, para determinar que aquela alteração tem uma relação com a atividade da doença ou com a presença, ou com o diagnóstico da doença. Então temos que ter muita parcimônia nesse quadro. E aí, puxando o gancho da atividade da doença, eu convido o Leandro para ele falar como que ele determina que esse paciente necessita de tratamento e que a doença se encontra ativa, você está apenas diante de uma sequela, né? Se a doença recidivou, se foi previamente tratada, ou se a doença está ativa à primeira consulta. É difícil determinar, Alexandre. Na verdade, a gente tem que pensar muito nesses fenótipos que se apresentam, né? As provas inflamatórias e a evolução desse doente, por exemplo, até em termos de imagem, né? Se você tiver um controle ou se for um primeiro diagnóstico, até algumas imagens funcionais. Eu chamo a atenção, por exemplo, de alguns trabalhos que usam PET-CT para determinar se esse paciente está ativo ou não da doença. Tem poucos estudos na literatura aí, mas
são interessantes como uma possibilidade de avaliar o acometimento orgânico desse paciente. E interessante, acho que talvez você conseguir separar esses pacientes no fenótipo clínico, que a gente comentou agora há pouco, pensando no que vai ter uma melhor resposta ao tratamento ou não, né? A doença geralmente ferroperitoneal, como eu falei, ou doença craniana, ela tem uma característica mais fibrosante, né? Mais fibrótica, que talvez não tenha uma resposta tão interessante ao tratamento. Então, talvez essa doença não seja tão ativa naquele momento. Algumas indicações, alguns acometimentos leves, você pode fazer o que os autores chamam de um watchful waiting, né? Você esperar um pouco para indicar o tratamento desse paciente e fazer esse segmento, talvez com imagem ou clinicamente. Agora, alguns acometimentos você tem um risco alto de disfunção orgânica, né? Então, para esses acometimentos, você tem indicação imediata de tratamento. Por exemplo, a ortite, obstrução biliar, nefrite tubointersticial com perda de função renal, paquimeningite, pancreatite com disfunção exócrina ou com alguma dor, enfim, pericardite constritiva. Quer dizer, você pode ter sinais onde realmente você deixar essa doença evoluir pode levar a uma disfunção orgânica importante, né? Que pode levar a um desfecho muito ruim para esses pacientes. Então, nesses casos, você considera a doença como ativa e indica o tratamento. Ótimo. E é um julgamento clínico, né, bastante judicioso para não tratar além da conta, mas não deixar o paciente evoluir com sequelas por falta do tratamento. Sim. Aí, entramos agora também com o Fred na conversa, nós temos as opções terapêuticas. Então, você definiu, olha, eu vou tratar. Então, nós temos os glicocorticoides, imunossupressores para quem não tem acesso e a opção do rituximab. Então, como nosso tempo está exíguo, gostaria de compartilhar com vocês. Então, para a gente, inicialmente, o Fred fala sobre sua visão do esquema de glicocorticoides e o Leandro sobre quando introduzir o rituximab, né, para a gente fazer esse planejamento terapêutico e qual espaço teríamos para os imunossupressores. Na realidade, Alexandre, assim, o glicocorticoide ainda permanece como uma primeira linha, né? E mais ainda se pensarmos na nossa realidade, né? Em virtude da dificuldade de conseguir, principalmente, então, se pensarmos nos biológicos, né? No rituximab. Mas a primeira linha, ela é muito boa. É citado que a resposta ao corticoide na doença relacionada a IgG4 é citado de 97% a 100% dos pacientes vão responder ao corticoide. Entretanto, 40% a 76% pode ter recidiva no mesmo órgão ou em outro órgão. Então, assim, é importante a gente lembrar disso, mas assim, e qual seria o esquema? Né? Qual seria o esquema ideal? O esquema mais o japonês, que a gente utilizaria um total de seria em torno de 0,6 mg quilo dia por um mês, 2 a 4 semanas. E aí eles citam que geralmente eles usam de 30 a 40 miligramas, então ficando um mês, e aí paulatinamente decrescendo, né? Então, lógico, que é o que a gente já faz no dia a dia. Então, a gente, enquanto dose mais alta, dá para reduzir com mais velocidade, dá para abaixo de 20, então mais cuidado, mais lento. E aí, só que tem o grupo americano, em 3, 4 meses, ele já tem tirado o corticoide. Enquanto que o grupo do Japão, eles seguram uma dosezinha baixa de 7,5, 5 miligramas por até 3 anos. Entendeu? E aí você pergunta, qual o melhor? O melhor depende da sua realidade. Então, assim, você vai ter que ajustar. Tem no nosso ambulatório, tem paciente tem alguns que estão sem corticoide, só acompanhando, e tem outros que vão precisar, e a gente deixa porque esse tem mais multiórgão, que assim é citado que você tem acometimento de vários órgãos em um maior risco, então seria manter ainda esse corticoide. E aí seria isso, eu acho que é ajustar para cada realidade do dia a dia do paciente que está na sua frente.
Essa questão do efeito do corticoide é muito interessante, né? Ainda é a droga de primeira linha e como o Fred falou, e na verdade até a ausência de resposta ao corticoide é uma característica que vai você pensar em um diagnóstico alternativo, né? Mas realmente a recidiva é um problema, né? Grande parte dos pacientes vai recidivar. Tem esses fatores, né, que a gente chama de pior prognóstico, que poderiam sugerir aí você já entrar com, por exemplo, um imunossupressor nesse paciente por conta do alto risco de recidiva para você tentar fazer um desmame do corticoide. A gente sabe que são pacientes com idade mais avançada, que podem ter outras comorbidades, então o próprio paciente com pancreatite ele pode ter, por exemplo, diabetes já pela insuficiência exócrina e você vai estar dando corticoide para ele por um tempo prolongado. Então, quer dizer, tem que se pensar em toda essa questão dos efeitos adversos também da droga. E aí o envolvimento realmente multiorgânico, a IgG4 muito elevada, a elevação de IgE junto com o IgG4, a eosinofilia em sangue periférico, são fatores que são relatados na literatura, por exemplo, como fatores de suspeição para um paciente que vai precisar de uma terapia de manutenção a longo prazo, né? Eu também estava lembrando que é o seguinte, porque a gente fala só no oral, na realidade, a depender de quadros mais graves, por exemplo, até no Emmanuel de la Torre também cita naquele artigo com o John Stone, que é o How I Manage de 2016, que ele fala justamente da pulso também com metilprednisolona, né? Que tem o seu papel também com dose de 100 mg a 1000 mg por 3 dias, no caso que tenha uma insuficiência renal aguda, um risco neurológico substancial, porque você não tem tempo no acometimento neurológico também, no acometimento ocular, uma perda iminente visual. Então são coisas, rim, neurológico e olho que podem demandar pulsoterapia e para poder ter uma resposta mais rápida também, né? E aí, e o papel do rituximab no tratamento da doença relacionada a IgG4, né? E de uso de imunossupressores como alternativa quando você não tem acesso ao rituximab. Então, Alexandre, eu acho que o rituximab é uma alternativa interessante. O racional de uso faz sentido dentro da fisiopatologia, até que a gente discutiu aqui, né? Você fazer depressão de células B, então vai atuar em células que estão ativas na doença, como plasmablasto, linfócitos indutores de fibroblasto, né? Então você atua na parte inflamatória, na parte fibrótica, digamos assim, da doença, né? Mas assim, a gente não tem ainda grandes estudos, duplo cego, randomizado, ensaios clínicos robustos para a gente indicar, assim, ou enfim, ter uma indicação de bula, digamos assim. Mas a gente sabe pela maioria dos relatos e do que tem na literatura que ele traz aí uma grande possibilidade de remissão aí que varia de 60% a 80% dos casos, geralmente utilizado nas doses, nos diferentes esquemas terapêuticos que a gente já utiliza o rituximab para outras indicações clínicas, né? Aquele esquema de AR 1 grama a cada quinzenal, ou o esquema de linfoma, com 365 mg por metro quadrado. E eu só queria comentar um estudo interessante que saiu no final de 2019, foi uma meta-análise, né, de estudos observacionais, abertos, não controlados, que juntou mais ou menos 1.100 pacientes que utilizaram rituximab, vários esquemas, né, com rituximab, com glicorticoide ou sozinho, e a associação do glicorticoide com rituximab teve um efeito positivo aí, com um odds ratio de 7.7, né? Quer dizer, trazendo aí uma possibilidade melhor de tratamento nesses pacientes. Então, é interessante. Tem alguns estudos muito pequenos aí um N pequeno de pacientes, por exemplo, mostrando o tratamento para indução de remissão, até antes dos imunossupressores, sugerindo que ele teria até um papel aí na falha glicorticoide com uma segunda linha, e alguns autores até postulam isso em algumas revisões de literatura, mas os N, quando você vai ver, são pequenos. E uma outra dúvida que tem no rituximab ainda é como você vai fazer esse esquema, né? Você vai tratar um tempo a cada 6 meses, os ciclos, como a gente faz em algumas doenças, ou você vai tratar conforme a demanda, se esse paciente tiver uma recidiva? Então, acho que esse tratamento ainda não é, digamos assim,
A gente não tem ainda uma receita de bolo, como na maioria das doenças raras, né? E é interessante, a gente ainda precisa de mais estudos para definir. Mas é um tratamento bastante promissor, no sentido de que talvez até, em alguns casos, tenha um papel já de segunda linha logo após o uso do glicorticoide. Só em relação ao rituximab, uma coisa interessante para a gente lembrar, e seguindo um pouco também o consenso de tratamento, né, é que alguns órgãos demandam um tratamento mais rápido, e aí você pensaria no rituximab à frente até, porque teria um risco, é o que eles chamam de uma urgência, porque você tem o risco do órgão ou da vida, né, digamos. Então, eles elencam como o pericárdio, sendo a pericardite é um dos que você precisaria, o acometimento pancreático, né, então a pancreatite tipo 1, a aortite, o acometimento reto-peritoneal também, a pacmeningite hipertrófica, o acometimento de vias biliares proximais e a nefrite tubulointersticial. Então, são alguns órgãos que a gente tem que ter em mente que é o seguinte, o tempo é escasso. Então, isso é uma outra coisa importante da gente lembrar, porque aí, nesse caso, a gente pensa muito no rituximab já de entrada, nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que pensar. E em relação às outras terapias possíveis, a gente, no consenso, não está nada definido, mas diz que o seguinte, você pode tentar. Então, tem tentativa com metrexato, tem tentativa com azatioprina, com leflunomida, micofenolato, misoribine, saiu um agora também, que é um primo irmão quase do micofenolato. Então, assim, tem com imunoglobulina. Então, são várias as possibilidades e aí são tentativas, porque, assim, é o que vamos tentar, porque, como o Leandro falou também, pacientes são mais idosos, tem toda a questão de comorbidades em relação ao uso de corticoide, então não dá para ficar só nisso, então a gente tem que avançar às vezes. Então, vai muito caso a quase, tentativa e erro, e migrando de um para outro, mas, assim, estão aparecendo novos estudos, sempre tentando mostrar alguma coisa com outras medicações também. Eu chamo a atenção da ciclofosfamida aí, Alexandre, nesse conceito, e Fred, né? Porque a gente, acho que em termos de acesso, é a medicação que a gente tem mais acesso, né? Digamos assim. E, na verdade, não tem estudo com a ciclofosfamida em pulsoterapia, como a gente é acostumado a utilizar em doenças graves aqui, né? Eu acho que falta isso, é difícil a gente pensar em um estudo agora com ciclofosfamida, né? Considerando todo o mercado que a gente tem, né? E a questão de efeitos adversos. Um estudo que eu achei de ciclofosfamida é um estudo prospectivo aberto, mas é de ciclo oral, né? Mas mostrou que diminuiu a recidiva, né? A recidiva foi menor no grupo que usou ciclofosfamida associada à prednisona do que no grupo que usou só prednisona. Mas tem várias críticas ao estudo, são em torno de 100 pacientes, e assim, os pacientes ficaram usando essa dose baixa, né, de prednisona que você comentou, 5, 10 miligramas até o final do estudo. Então, teoricamente, ainda não dá para confrontar isso como uma linha de tratamento mais específico, né? E agora, indo adiante na nossa conversa, eu gostaria de abordar um tema que é, de certa forma, um tabu para o reumatologista. A contribuição que o PET, as imagens de PET podem dar, tanto no diagnóstico, na suspeita, ou no diagnóstico diferencial com neoplasia, ou na confirmação de que a doença está ativa e precisa de tratamento. O que vocês têm de experiência? O que a literatura mostra? Alexandre, é algo assim bem interessante. A gente vê que diversos grupos têm realmente utilizado o PET-CT, então o PET-tomografia, que é uma associação, né, de dois métodos, e para o acompanhamento, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento dos nossos pacientes, que realmente as lesões tendem a mostrar uma captação aumentada da 18-fluor-deoxiglicose, né? E isso seria algo vantajoso também no contexto da gente pensar que a gente está avaliando o corpo todo, né? Que é algo que a gente depende também, porque muitas vezes a gente pensa que tem um órgão só acometido e vai ter mais do que um órgão. Isso séries já mostraram que é necessária essa investigação por inteiro. E só que acho que é outra coisa importante, porque assim, a gente pensa,
PET-CT, cada vez mais eles têm evoluído, né? É um método que foi introduzido recentemente, em 1993, foi instalado em Pittsburgh, mas o que a gente sabe é o seguinte, eles têm assim, evoluído muito e eles já têm tido associações com PET-ressonância, que vai trazer um melhor detalhamento. Mas a gente tem que lembrar também que há uma evolução em relação aos radiofármacos. E a gente tem já descrito trabalhos, mostrando inclusive com participação do Dr. John Stone também, falando sobre radiofármacos para a gente avaliar mais a fibrose. Então seria com o galho 68 e o FAP, né, que é o Fibroblast Activation Protein Inhibitor. E isso é algo que vai trazer... Pode ser que a gente tenha mais adiante um segmento tanto com a 18-fluodeoxiglicose, querendo ver a captação como fosse do processo inflamatório, mas também averiguando em conjunto como é que está a evolução da fibrose. E isso pode até servir como um direcionamento em relação ao tratamento. Então eu acho que são nuances de grande relevância, a gente vai ter que evoluir em relação a isso, principalmente se a gente pensar no contexto do SUS. E lembrar também de algumas coisas que, em relação a... Assim, nem tudo que vai marcar ter um SUV elevado vai ser vinculado à doença. Então, existem certas coisas, por exemplo, o cérebro, a gente tem já uma atividade glicolítica aumentada, então não é o exame ideal para uma averiguação. Tem cantos que não fazem nenhum protocolo. Então, assim, existem certas também situações em relação à atividade física, certos limitantes, que tem que ter 24 horas, então, sem atividade física. Então, são nuances que a gente vai começar a incorporar também no dia a dia. Eu concordo com o Fred, eu acho que é um exame fantástico do ponto de vista de avaliação de atividade inflamatória, mas realmente temos que ir com calma, que nem, como o Fred mesmo diz, né, nem tudo que brilha é realmente IgG4, eu acho que nem tudo que reluz é ouro, né, pode ficar esse recado, mas enfim, eu acho que é muito promissor, né, a gente conseguir um exame que é não invasivo, um teste que a gente consiga ser tanto para diagnóstico, para guiar uma biópsia, quanto para segmento de tratamento, para resposta a tratamento, é muito promissor, que a gente tem visto não só na doença relacionada a IgG4, mas também em outras doenças inflamatórias que a gente trata, né? Você vê, é uma doença bastante complexa, que o conhecimento, né, o número de publicações tem se avolumado, com a literatura bastante interessada em investigar tanto a terapêutica quanto a imunologia, e rende uma conversa de horas e horas e horas. Mas, infelizmente, precisamos encerrar esse episódio, né? Agradeço muito a participação de vocês no nosso ReumaCast, esse 10º episódio, e gostaria de ouvir as considerações finais. Bom, Dr. Alexandre, Fred e Flávio, eu só tenho a agradecer por essa conversa aí, esses 2 episódios que foram fantásticos, assim, aprendi muito com todos vocês, além de ter passado momentos super agradáveis discutindo esse assunto que é tão interessante, tão importante, né? E espero que isso possa ter feito diferença na prática aí do reumatologista e do clínico, né? E que possa também igualmente melhorar a vida de muitos desses pacientes que estão subdiagnosticados ou subtratados também, né? Agradeço a iniciativa desse podcast, a Sociedade Paulista de Reumatologia, por esse método inovador, né? Você pode estar aí na academia, lavando louça e aprendendo um pouquinho, ouvindo um pouquinho a gente aqui e tendo levando conhecimento aí de uma forma mais inovadora. Muito obrigado. Foi uma imensa satisfação estar conversando com grandes amigos e espero que tenha trazido, a gente consiga chegar a todos os colegas, né, que tanto se interessam por doenças que são raras, mas que têm grande importância se pensarmos em cada indivíduo, né? Então, eu acho que é de grande valor a iniciativa da Sociedade Paulista de Reumatologia, utilizando as diversas ferramentas hoje permitidas
possíveis com o uso da tecnologia, para que a gente consiga chegar a todos os colegas que desejam, de alguma forma, alguma informação adicional. Então, foi um imenso prazer essa conversa com o Dr. Alexandre, com a doutora Flávia, com o Dr. Leandro, e eu acho que vai ser de grande valor a todos nós. Eu também quero agradecer, foi uma grande satisfação passar esse tempo com vocês e discutir esse assunto de uma forma tão agradável. Também concordo com os colegas de que essa maneira inovadora de levar conhecimento de uma forma agradável, ela foi incrível. Eu nunca tinha participado e espero poder participar outras vezes, encontrar com vocês outras vezes em outros podcasts e dizer que foi muito importante para mim porque houve uma aproximação, né, maior entre as partes e isso com certeza só traz benefício para todos nós e principalmente para o paciente, né? Então, só tenho a agradecer mesmo e parabenizar a Sociedade Paulista de Reumatologia por essa iniciativa. Muito obrigado, meus amigos, pela disponibilidade, por essa conversa muito produtiva, né? Foi, assim, muitos conhecimentos foram veiculados aqui e debatidos com informações importantes para a prática clínica. E você, ouvinte, se gostou da nossa discussão, compartilhe este e o episódio anterior sobre doença relacionada a IgG4 do ReumaCast com seus amigos. Siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre com a identidade Reumatologia SP. Muito obrigado a todos e até breve.